Sejam bem-vindos a mais um episódio do sprint final do Instituto Vida para Todos. O tema dessa semana é a última Páscoa de Jesus. Na semana passada nós vimos que meio no seu ministério terreno, o Senhor Jesus ele sofreu muita oposição, muita perseguição por meio dos sacerdotes, dos principais sacerdotes, fariseus, saduceus. Mas no capítulo 26 de Mateus, no versículo 6, a partir do versículo 6, nós vemos que Jesus ele encontra um lugar de descanso, de satisfação, de alegria. Que lugar era esse? Era um lugar de pessoas que tinham um coração de gratidão, de pessoas que reconheciam a situação em que estavam e a maneira que foram salvos. Que casa era essa? Era a casa de Simão, o leproso. Simão ele estava com lepra, ele foi curado pelo Senhor Jesus e como gratidão em seu coração, ele convidou o Senhor para um banquete em sua casa. Nós também estávamos com lepra, né? Estávamos rebeldes. Em Efésios 2 mostra que nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo as inclinações da carne, filhos da ira, mas o Senhor Jesus ele nos salvou. O Senhor Jesus ele nos curou. E o nosso coração ele deve ser um coração estar cheio de alegria pelo Senhor, cheio de gratidão. Da onde o Senhor nos tirou e aonde ele nos colocou. Quem mais estava nessa casa? Nós vemos que nós podemos também usar como referência João 12, a partir do versículo 1, né, que nós podemos juntar e ver todos os personagens que estavam nessa casa. Outro personagem era Lázaro, aquele que havia morrido, e o Senhor o ressuscitou. Lázaro já estava até fedendo quando foi ressuscitado pelo Senhor. E essa mostra, e Lázaro também estava lá, né, com gratidão ao Senhor, diante da presença do Senhor nesse banquete. Lázaro também nos representa. Nós, também em Efésios 2 mostra, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas ele nos deu vida. Aleluia. O Senhor Jesus ele nos deu vida. E fomos ressuscitados. Ó Senhor Jesus, ressuscitamos com ele. Isso também está em Efésios. Pela graça sois salvos em Cristo Jesus. Então nosso coração, assim como o de Lázaro, só pode amar esse Senhor porque nós reconhecemos que nós estamos destinados ao lago de fogo, à perdição eterna. Mas o Senhor, pela sua infinita misericórdia, nos resgatou e nos deu a sua vida. Ó Senhor Jesus! Lá nessa casa também podemos ver Marta e Maria. Marta estava servindo ao Senhor. Um ponto que eu ganhei muito nessa passagem, nesse tema, desse lugar de descanso, é que o nosso serviço também deve ser um serviço não buscando nossos próprios interesses. Nós não servimos o Senhor para buscar a nossa própria glória, a nossa própria honra, para buscar a nossa posição diante dos homens. Nós buscamos o Senhor porque nós amamos ao Senhor. Esse deve ser o nosso coração. Ó Senhor Jesus, um coração contrito, humilde de espírito. Ó Senhor Jesus, que reconhece o Senhor e por amor ao Senhor nós o servimos. Aleluia. Uma última personagem dessa casa que eu gostaria de citar, nós sabemos que é a Maria. A Maria, aquela que tinha um vaso de alabastro, de nardo puro, que valiosíssimo, que valia o equivalente a 1 ano de salário, e ela havia quebrado para ungir o Senhor Jesus. Diante daquela situação, né, em Mateus ele fala os discípulos, né, mas em João ele esclarece Judas. Ele viu aquela situação, aquela mulher quebrando aquele vaso de alabastro caríssimo e achou um desperdício.
Podemos dar aos pobres, né? Vender e dar aos pobres, né? Ó Senhor Jesus, aquele mesmo Judas estava achando aquilo um desperdício, ele mesmo vendeu o Senhor Jesus por menos da metade deste valor. Qual é o valor do Senhor? Na verdade, irmãos, o valor do Senhor é imensurável. Não tem como medir. Ó Senhor Jesus, em Cântico, eu vou ler aqui para os irmãos, Cântico 8:7. As muitas águas não podem apagar o amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa, pelo amor seria de todo desprezado. Nem todos os bens deste mundo poderiam pagar pelo amor. O valor do Senhor é inestimável. Por que que Maria estava derramando tudo que ela tinha? Esse é o sentido, irmãos. Esse é o coração. Nós devemos derramar tudo que nós somos diante do Senhor. Aleluia. Dando continuidade ao tema dessa semana, que é a última Páscoa de Jesus, nós vemos que quem estabelece a Páscoa é o próprio Deus. Isso nós podemos ver no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, no capítulo 12, a partir do versículo 1. Quem não se lembra das 10 pragas do Egito? Lembra da 10ª praga? Quando Deus enviaria o anjo exterminador para matar todo o primogênito dos egípcios e todo o primogênito dos animais. O que Deus estipulou, o que Deus falou e estipulou para o povo hebreu, para que todos os seus primogênitos fossem salvos? O que Deus falou que eles fizessem para que eles fossem libertos dessa praga? Então Deus estipula um mês, o principal mês. Esse mês é o Abib, que até hoje é o mês principal dos judeus, e ao 10º dia eles deveriam tomar um cordeiro, e esse cordeiro deveria ser sem defeito. Na verdade, trazendo para o Novo Testamento, quem é esse cordeiro? Esse cordeiro sem defeito é o nosso Senhor Jesus. Ele, quando desceu a Jerusalém, os principais sacerdotes o examinaram, o examinavam para nele se achar algum defeito, mas eles não encontraram nenhum defeito, porque Jesus era o Cordeiro sem defeito. Aleluia! O nosso Senhor Jesus é esse Cordeiro sem defeito. Trazendo novamente, voltando para o Velho Testamento. Então, ao 10º dia, o Cordeiro deveria ser tomado, esse Cordeiro deveria ser sem defeito, macho, e ao 14º dia, esse Cordeiro deveria ser imolado, e o seu sangue aspergido sobre as portas das casas, onde aquele cordeiro havia sido imolado. E o sangue era aspergido sobre os umbrais e sobre as vergas, e quando o anjo exterminador passasse sobre aquela casa, ele reconheceria o sangue ali como se alguém ali já tivesse sido morto e passaria adiante. Ó Senhor Jesus! Na verdade, esse cordeiro que foi morto, e o seu sangue aspergido, ele é uma sombra. A realidade é o Senhor Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Senhor que morreu, que derramou seu sangue para salvar a mim e a você dos nossos pecados. Ele nos comprou de volta para Deus, nos redimindo, graças ao Senhor. Quanta gratidão no nosso coração, né, irmãos? Desse tamanho amor do Senhor para conosco. Então, voltando ao Antigo Testamento, quando Deus estipula esse cordeiro ao 10º dia, aspergir o sangue ao 14º dia, ali foi estipulado a Páscoa. Em Mateus, no capítulo 26, nos versículos 17 a 19, nós vemos que os discípulos preparam a Páscoa, para o Senhor Jesus. E essa foi a última Páscoa que o Senhor participou. Logo em seguida, a partir do versículo 26, nós vemos que o Senhor estipula a ceia do Senhor. Por que isso?
porque a Páscoa, né, que representava aquele cordeiro, né, que foi toda a casa, foi morto, imolado, aspergido o seu sangue, né, para que os primogênitos não fossem mortos, né, pelo anjo exterminador. Aquele cordeiro, que era a sombra, estava ali. Ele era a realidade. Ele estava próximo de ser morto e tornar aquilo realidade. O cordeiro que seria imolado era o cordeiro, era o Senhor Jesus Cristo. Então, a partir daquele momento, a Páscoa, que era uma sombra, agora se tornava realidade. Então não havia mais a necessidade de celebrar a Páscoa, o Senhor estabelece a mesa, a ceia do Senhor. A partir do versículo 26, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. O Senhor Jesus, ele morreu, ele redimiu-nos do pecado, e ele ressuscitou. Todos nós que cremos em Jesus Cristo, que recebemos o Senhor como nosso Salvador, como nosso Senhor, nós recebemos dentro de nós a vida de Deus. E essa semente que nós recebemos, a semente divina, nos torna membros do corpo de Cristo. Todos nós que recebemos a vida de Deus, somos membros do corpo de Cristo. Ó Senhor Jesus. Versículo 27. A seguir tomou o cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Aleluia, irmãos. O sangue de Cristo, ele foi derramado para a remissão dos pecados de todo aquele que crê no Senhor Jesus, que crê na sua morte, que aceita o Senhor como Salvador. Esse sangue veio para a remissão, para comprar novamente o homem para Deus. Aleluia, Senhor Jesus. E não só isso, né? Quando nós tomamos o pão, quando nós, na ceia do Senhor, tomamos o pão, né? Nós sabemos que o Senhor Jesus, o corpo dele foi partido por nós, e nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. E por outro lado, o cálice que o Senhor Jesus, ele tomou em nosso lugar, o cálice da ira, que era destinado para nós pecadores. Ele tomou o cálice da ira, para que nós, hoje, pudéssemos tomar o cálice da bênção. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor, graças a Deus, nós hoje podemos tomar o cálice da bênção. Aleluia. Com essa ressurreição, com essa morte, né? Sem essa morte, sem a ressurreição, eu não estaria hoje aqui, né? Nós não estaríamos hoje aqui, porque a igreja foi gerada a partir da morte de Cristo e da ressurreição. E o Senhor se tornou o Espírito da verdade, o Espírito da realidade, o outro Consolador. Então, todo aquele que invoca o nome do Senhor Jesus, aceita o Senhor como Senhor, Salvador, essa vida entra dentro de nós, nós somos salvos. E a partir desse momento, nós ganhamos uma nova vida. Aleluia! E a partir dessa vida é que Deus pode trabalhar em nós. Ó Senhor Jesus, eu gostaria de ler aqui para os irmãos para finalizar. João 12, 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Aleluia! O Senhor Jesus é esse grão de trigo, que ele morreu e produziu muitos frutos. Todos nós, regenerados, filhos de Deus, somos seus frutos. Aleluia! Hoje ele é o Espírito da vida em nós, que habita em nós e que está crescendo. Aleluia! Quando mais buscamos ao Senhor, evocamos o teu santo nome, o nome de Jesus Cristo. Quanto mais buscamos a sua palavra em oração, o Senhor vai crescendo.
E não só isso, quando nós estamos junto dos irmãos, né, junto com os filhos de Deus, servindo, sendo edificados, crescendo, o Senhor está nos edificando como a igreja. Aleluia. E é gerado em nós o fruto do Espírito. Ó Senhor Jesus, é isso que Deus quer. Essa morte e ressurreição, era para produzir, tinha o fim de produzir algo, produzir a igreja. E não só isso, hoje a igreja está sendo edificada. Aleluia! Jesus é o Senhor, nós somos pedras para essa edificação, mas nós somos pedras vivas. Ó Senhor Jesus, nós estamos sendo edificados sobre a rocha, e essa rocha é Cristo Jesus. E todos nós estamos sendo como pedras vivas, sendo edificados ao edifício de Deus. Aleluia, irmãos. Jesus é o Senhor.